Uma coisa que eu notei, e eu acho que vocês notaram, é que depois que nós conseguimos propagar as nossas ideias e elas ganharam palco, o establishment ele está contra-atacando. Porque antes de eu começar a fazer vídeos, as pautas feministas, as falácias femininas, corriam soltas, porque não havia contraponto. Existiam blogs que já estavam perdendo força, eram acessados por um nicho de pessoas. No YouTube surgia aí algum que outro criticando genericamente o feminismo, o que não adiantava nada. Então, as feministas e o establishment falava à vontade, sem contraponto. No momento que nós começamos a criar um contraponto, começou o contra-ataque do sistema. Então agora aumentou muito. Psicólogas, terapeutas, psicólogos, críticos, estudos de universidades, reportagens, artigos, matérias falando sobre a masculinidade e sempre levantando que está acontecendo um problema com os homens. Mas o que seria esse problema? É que os homens estão questionando o status quo. Para eles, isto é um problema. Isto é tóxico. Porque eles queriam que a coisa continuasse como era há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. No momento que isso começou a ser trazido à tona, eles se alvoroçaram. Então, sem delongas, saiu uma matéria aqui na CNN. Naturalmente, falando sobre aquela velha questão de masculinidade e que jovens estão consumindo esse conteúdo. Eles estão tentando de todas as formas, porque eu já disse, essa gente é mórbida. Essa gente revolucionária, com esses pontos de vista, eles não desistem. Eles são tão ferrados em suas mentes com essa ideologia que eles são capazes de ficar uma semana falando sobre o mesmo assunto sem parar. E assim é um nível de psicopatia. Então vejam aqui essa matéria. 7 em 10 garotos nos Estados Unidos veem conteúdo sobre masculinidade. Tá, mas e qual é o problema? Eles estão colocando isso como um problema. Quer dizer que a masculinidade não se pode falar. Tem que falar sobre feminilidade. Aí tá bom. Então, a masculinidade para essa gente não presta. Então, vocês vejam, eu já avisei isso aqui, nós estamos lidando com pessoas que não querem o nosso bem. Se vocês ficarem frouxos nas respostas, eles não vão ter dó. Eles vão partir para cima.
Se seu filho adolescente está online, ele certamente está vendo conteúdo que promove a masculinidade. Qual o problema? Para essa gente, a masculinidade é um problema. Isso gera ideias problemáticas sobre meninas, de acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, 8. Não são ideias problemáticas, são as verdades. Nós estamos expondo as verdades sobre as mulheres. O que não era dito antes. Então não são ideias problemáticas, é simplesmente a verdade. Aliás, as próprias mulheres não escondem. Entrem em páginas no Facebook ou entrem em artigos feministas ou vídeos, vocês vão ver. Elas mesmas não escondem. A maioria dos meninos, 73%, vê regularmente conteúdo sobre masculinidade digital, o que inclui publicações sobre brigas. Não, isso aqui eles já estão inventando, né? Desenvolvimento muscular e como ganhar dinheiro. Desenvolvimento muscular e como ganhar dinheiro seria um assunto tóxico? Engraçado isso, né? Segundo uma nova pesquisa da Common Sense Media, meninos com maior exposição a esse tipo de conteúdo têm menor autoestima e são mais solitários. Não, é o contrário. Não é que eles consomem esse conteúdo porque têm menor autoestima e são mais solitários. Não é por causa disso que eles consomem esses conteúdos. É porque a sociedade os massacra e então eles buscam, talvez, alguém que realmente dê apoio a eles, que realmente diga para eles: olha, você não é uma pessoa ruim, você tem que focar na sua vida. Ou seja, palavras amigáveis, não essa toxicidade que a sociedade feminista impõe sobre eles. Então, os de menor autoestima e solitários, eles procuram os conteúdos para ganharem forças. Continuo aqui. Conforme a pesquisa realizada em julho com mais de 1.000 jovens entre 11 e 17 anos nos Estados Unidos, esses meninos também são mais propensos a esconder seus sentimentos e acreditar que não devem expressar emoções, como chorar ou demonstrar medo. Olha, aqui eu vou falar algo que o próprio sistema criou. Por que pode haver meninos que não querem expressar emoções, que estão quietos ou não querem demonstrar medo? A explosão de filhos criados por mães solteiras. Então, se está acontecendo isso, de quem que é a culpa? Das mulheres. Quando o pai estava presente, não acontecia isso. Os meninos eram mais rigorosos. Por que os meninos estão mais, de repente, acanhados? Porque eles estão se criando em uma sociedade feminina e criados por mulheres. Os homens novos estão em ambientes femininos. É natural
que eles fiquem mais acanhados, mais sensíveis. Curiosamente, os meninos geralmente não buscam esse conteúdo de forma ativa, afirmou Michael Robb, autor principal do estudo e diretor de pesquisa da Common Sense Media, uma organização sem fins lucrativos de São Francisco que auxilia pais e professores a desenvolver pensamento crítico nas crianças. Imagine que tipo de ONG é essa aqui, né? Lá em São Francisco, na Califórnia. Vocês devem imaginar. Uma pequena parcela disse que realmente procurava por isso, disse Rob. Mas 68% afirmaram que o conteúdo simplesmente começou a aparecer em seus feeds sem que eles procurassem. Mentira! Mentira! As plataformas escondem o nosso conteúdo. Pode ser que alguns anos atrás, quando as plataformas não tinham detectado o nosso conteúdo, pode ser que uma parcela se deparou com o nosso conteúdo, mas agora não mais. Eu já disse aqui, já analisei. Eles estão boicotando praticamente todos os canais. Eles não indicam, eles travam os inscritos, eles botam shadow ban. Então, eles estão fazendo de tudo para que esse conteúdo não chegue nos jovens, em pessoas que não ainda conheceram o conteúdo. Então, aqui estão mentindo. Isso provavelmente ocorre porque os algoritmos aprendem que adolescentes do sexo masculino costumam ser receptivos a esse tipo de publicação, explicou ele. Mentira. Mentira, porque não está acontecendo mais, porque as plataformas não estão promovendo mais os nossos vídeos. E os algoritmos, então assim, os algoritmos já mudaram. Eles não estão recomendando os nossos vídeos. Então, os adolescentes, os jovens estão caindo nos nossos vídeos, por acaso, quando é passada a informação boca a boca. Ou através de cortes em outras plataformas, através disso, porque essa plataforma aqui não está promovendo mais os nossos vídeos. Então eles tentam culpar, quer dizer, eles tentam colocar mais pressão nas plataformas, quando na verdade as plataformas já estão ocultando ao máximo. Mas eles continuam dizendo que as plataformas promovem esse tipo de conteúdo nosso, o que não é verdade. E a maioria dos meninos, 69%, também vê regularmente conteúdo que promove papéis de gênero de forma problemática, como publicações sugerindo que garotas preferem namorar um tipo específico de rapaz ou usam sua aparência para atingir seus objetivos, de acordo com a pesquisa. Ah, claro, eles não querem que os homens descubram isso. Eles não querem que os homens descubram sobre a hipergamia feminina que extrapolou. Então eles não admitem que homens saibam que as mulheres preferem tipos destacados de homens e que usam a sua aparência para atingir os seus objetivos. São bem engraçadinhos, né? Aliás, são bem nocivos. Os resultados são especificamente preocupantes para mim,
porque minhas pesquisas sugerem que quando mensagens negativas sobre mulheres e meninas são normalizadas online, isso pode causar violência offline. Olha só o tamanho dessa mentira aqui. Nossa, mas como eles apelam. Como eles são capazes de apelar. Mensagens negativas sobre mulheres e meninas. Não são mensagens negativas, são mensagens realistas. Mas por que ele não fala sobre as mensagens negativas sobre homens e meninos? Que é dita pelas mulheres sem nenhum tipo de controle, nenhuma punição. É falado o que elas quiserem. Ah, mas isso pode, né? Isso pode. Avacalhar com os homens pode. E isso pode causar violência offline. Negativo. O homem desperto, o homem que descobre o funcionamento do sistema, é o homem menos perigoso para as mulheres. Justamente aqueles que vêm berrar no YouTube, vire homem, vocês são meninos, vocês são Peter Pan, justamente são esses homens, que é a média do homem brasileiro, são esses homens que provocam alguma violência contra as mulheres. São justamente esses que pagam de protetores das mulheres. Nós não fizemos violência contra as mulheres. O uso das redes sociais por meninos foi pouco estudado no passado, disse Rob. Aqui estamos documentando como os algoritmos dos quais as crianças fazem parte estão especificamente moldando sua identidade durante esse período crucial da adolescência, que é uma fase de formação de identidade. Não, isso aqui eu já desmenti. Os algoritmos, eles estão escondendo nosso conteúdo. Então, se por acaso ainda algum adolescente está chegando ao nosso conteúdo, é por outros meios que o pessoal está se desdobrando para divulgar o conteúdo. Estão fazendo de tudo. Os algoritmos não estão mais recomendando as nossas narrativas. Rob reconheceu, no entanto, que o estudo não pôde provar que o uso das redes sociais pelos adolescentes causou efeitos específicos na vida real. Olha aí, ó. Ele mesmo está em dúvida. Ele também afirmou que os resultados podem ter subestimado quantos meninos adotaram crenças masculinas. Ah, mas então... Mas que coisa, hein? Os meninos não podem adotar crenças masculinas. Mas o que é isso? A que ponto nós chegamos? Pois aqueles que mantêm essas visões podem não ter estado dispostos a admitir na pesquisa que estavam enfrentando dificuldades emocionais ou se sentindo vulneráveis. Por que estão se sentindo vulneráveis e dificuldades emocionais? Porque nós estamos vivendo numa sociedade feminina e feminista. É simples a resposta. Conversando sobre masculinidade digital. Primeiro, parta do princípio de que seus filhos serão expostos a esse tipo de conteúdo, afirma Melissa Greenberg. Ah, tinha que ser, né? Psicóloga clínica do Centro de Psicoterapia de Princeton, que não participou do estudo. Mesmo que monitoremos e limitemos o que nossos filhos veem em casa, eles serão expostos a conteúdos que desconhecemos em outros ambientes através de amigos e colegas, disse ela por e-mail. Pois é o que está acontecendo, por exemplo, com as meninas. Com a diferença
que não há um travamento das plataformas em relação a conteúdos feministas. Então, as meninas têm conteúdos feministas na internet e através de colegas e professoras. Então, nós estamos vendo uma geração de meninas ultratóxicas, que até mesmo rejeitam a figura do pai, tirando o sobrenome do pai do registro da certidão da carteira de identidade. Então, converse com seus adolescentes sobre isso. Você pode começar perguntando o que eles estão vendo online. Cultive modelos positivos. Um dos motivos pelos quais os meninos consomem esse tipo de conteúdo nas redes sociais é que eles estão ativamente buscando conexão, inspiração, orientação, porque são aspectos fundamentais para seu desenvolvimento nessa fase. São necessidades básicas do desenvolvimento. Lógico, como o conteúdo é quase que exclusivamente voltado para as mulheres, os meninos, eles estão ávidos por consumir um conteúdo centrado na masculinidade. Porque é um bombardeio 24 horas por dia sobre conteúdos femininos e feministas. Então, os jovens, eles estão necessitando de uma referência masculina. Os pais podem ajudar os filhos a satisfazer essas necessidades de maneira saudável fora do ambiente virtual. Os pais, quer dizer, eu vou mudar aqui, as mães estão ajudando os filhos a se tornarem feministas, porque o pai, ele já foi colocado fora da jogada. Então, que nem eu disse no vídeo anterior aí, a família é constituída para todos os fins como constituída de mãe e filhos. O pai, ele já não conta. O estudo descobriu que tinham pelo menos uma pessoa com quem podiam contar pessoalmente para apoio. Descobriu que os jovens que tinham pelo menos uma pessoa com quem podiam contar pessoalmente para apoio apresentavam melhores resultados de saúde mental, afirma Robb. Ele sugere cultivar modelos positivos para os meninos, como pais, familiares, professores, treinadores ou líderes escoteiros. Realmente, aqueles meninos que têm uma figura masculina, eles tendem a ter uma saúde mental melhor. O problema é que a própria sociedade, isso aqui eles omitem, a própria sociedade está expurgando os homens da convivência com os meninos. Já começando no casamento e culminando definitivamente no divórcio, com alienação parental e mulheres se mudando para outros estados, impossibilitando os pais de conviverem com seus filhos. Então, quer dizer, eles criam o problema e aí eles hipocritamente dizem que os meninos precisam de modelos positivos, como professores, treinadores ou líderes escoteiros. Então vocês vejam que assim, ó, é insano o que essa gente fala.
Os meninos precisam ouvir e ver o que os homens em suas vidas podem expressar uma ampla gama de emoções e que existem muitas maneiras diferentes de ser homem, sem ser tão rígido sobre como meninos e homens devem agir ou se expressar emocionalmente, disse ele. Novamente, eu repito aqui. O estamento burocrático, o judiciário e as próprias mulheres, elas afastam os pais da convivência com os filhos. E aí, de forma falaciosa, mentirosa, eles vêm pedir, falar que os meninos precisam ouvir e ver o que os homens em suas vidas podem expressar. Então vocês vejam o grau de cinismo desse pessoal. Eles afastam os homens dos filhos, e aí depois eles dizem que os filhos precisam de um referencial masculino. Como é que você vai entender isso? Isso é uma conversa que é para deixar todo mundo lelé da coca. De fato, esta pesquisa recente sugere que a maioria dos meninos está exposta a conteúdo sobre masculinidade. Ideias negativas sobre gênero e imagem corporal. Não são ideias negativas, são ideias normais. São ideias que nós tentamos passar aqui para os meninos ou homens, até nem tão meninos, né? Homens já bem criadinhos. Eles reverem os seus conceitos sobre as mulheres atuais. Então não são ideias negativas, são ideias realistas. Agora, como esse pessoal ele nada em ambiente feminino, eles acham isso tóxico. E aqueles que consomem mais esse tipo de conteúdo parecem apresentar piores resultados em saúde mental. Pelo contrário. Pelo que eu leio aqui nos comentários do meu canal, são milhares de homens me agradecendo por terem se livrado de situações que poderiam tê-los levado para a sarjeta. Eles me agradecem de uma forma que eu fico até encabulado. Então, nós viemos para salvar os homens e já salvamos milhares de homens. Imaginem se não tivesse surgido essa nossa narrativa. Estaríamos aí cheios de Manginas modernos, Alochan, esses feministinhos aí, esses feministas, e aí tem uns até beirando os 40 anos querendo bancar os adolescentes. Estaria, assim, uma sociedade minada desses caras. No entanto, os pais podem aproveitar essa oportunidade para conversar com os filhos, ensiná-los a questionar o que vem online e garantir que tenham modelos positivos de atividades saudáveis fora da internet. O que eu disse aqui é difícil para os pais fazerem. Eu já expliquei aqui essa questão. Os pais, eles perderam a autoridade dentro de casa enquanto estão casados. E como o número de divórcios é gigantesco, o afastamento dos pais dos seus filhos impede que eles transmitam bons exemplos. Então, o próprio sistema impossibilita isso.
Então não dá para exigir que os pais aproveitem a oportunidade com seus filhos, porque a mãe já se intromete e diz: não, você está ensinando coisas erradas. Ou depois de separados, elas alegam aí uma inventa uma falsa acusação para o ex-marido, e o ex-marido perde tempo de visitas e não pode nem se aproximar da casa. Terminando, embora as redes sociais possam expor adolescentes a conteúdos potencialmente prejudiciais, brincadeira, né? Podemos contra-atacar oferecendo experiências melhores no mundo real. Contra-atacar, mas não vai dar certo. Porque as experiências de salvamento nós é que estamos trazendo. Vocês trazem experiências de extermínio, de término, de relacionamentos, término de pais cultivando a criação dos filhos através de uma alienação parental, afastamento dos pais, falsas acusações, usando a máquina para espantar os homens da convivência com os seus filhos. Então, meus caros, prestem bem atenção que esse conteúdo ele vai aumentar. E como vocês já devem saber, nós temos inimigos na trincheira. Nós temos sujeitos aí que se dizem homens, mas que estão jogando contra nós. Sujeitos que sofreram bullying na infância. E aí eles desenvolveram uma espécie de rancor contra os homens. Então eles praticamente têm um ranço contra os homens. Então nós temos muito desses indivíduos aqui na própria plataforma. Então, eu não vou me alongar porque já deu 32 minutos. A matéria era longa e olha que eu cortei alguns parágrafos aí. Preparem-se porque esse tipo de matéria pilantra vai aumentar. Mas nós não vamos mais cair nisso. A masculinidade não é tóxica e ela tem que ser promovida. O que eles querem é continuar fazendo com que os homens tenham um pensamento feminista e feminino. Embora, eu diga para vocês, embora com a queda da taxa de nascimentos, eu já disse isso para vocês, embora, então, com a queda da taxa de nascimentos, eu não acredito que eles tenham muitos meninos futuramente para doutrinar. Então nós temos que trabalhar aí com essa geração que está crescida, com os homens de meia idade e acabou. Novas gerações para serem doutrinadas, se eles esperam isso, eles estão iludidos. Então, nesse sentido, eu estou tranquilo. As gerações que vão advir vão ser muito pequenas. Na maioria absoluta dos países. Há ainda alguns bolsões de grandes nascimentos de crianças. Mas eles já estão
com métodos de diminuição de fertilidade de nascimentos de bebês. E o resto dos países já estão em declínio irreversível. Então está aí, meus caros, a mídia e o sistema tentando um contra-ataque desesperado e que não vai dar certo. Até mais, meus caros.